Meu amigo vascaíno, o dia já começou agitado, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente expor os principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, hoje é dia de jogão. Vasco da Gama versus Fortaleza, jogo de volta aí da Copa do Brasil. Vamos falar muito aí sobre essa partida. E, meus amigos, tá dando o que falar essa situação da ação que o Vasco moveu em face da 777 Partners aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos muitas atualizações para poder passar para você, torcedor Cruz Maltino. E eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem, a 777 Partners acabou de se queimar de vez nesse processo. E a gente vai explicar tudo, sem maquiagem, sem sacanagem, e a gente vai falar também sobre essa situação de fundo de investimento e a Crefisa, certo? Inclusive, teve uma informação aí do PVC, hoje na parte da manhã, sobre a Crefisa, que a gente vai falar aqui bastante nesse vídeo. Bora aí falar do Vasco da Gama, a começar por Vasco da Gama e Fortaleza. Jogo que acontece hoje às 21h30, só teremos transmissão do Premier. Perfeito? Esse jogo só passa aí no Premier. O Vasco vive um momento aí de muita instabilidade dentro e fora de campo. Dentro de campo, o Vasco vem aí de 4 derrotas no Brasileirão, mas conseguiu uma reabilitação ali no Campeonato Brasileiro ao vencer a equipe do Vitória, né? O nosso treinador, o Paiva, hoje ele continua sob o comando técnico do Vasco da Gama, vai repetir a equipe a qual venceu a equipe do Vitória por 2-1. Ou seja, a escalação do Gigante da Colina é Léo Jardim no gol, João Vitor jogando como lateral, a dupla de zaga ali com o Maicon e com o Léo, o Piton, Sforza e Galdames, Paê, Rossi, David e Vegete. Esse é o time do Vasco da Gama. E fica aquela coisa, né? Pô, será que o Vasco vai sentir esse clima aí que está acontecendo fora das 4 linhas aí? Ontem, os salários de imagem do Vasco aí não foram pagos. No entanto, a gente tem duas boas notícias aí, tá? Duas fontes de renda vão entrar aqui no Vasco da Gama, tá? Primeira fonte de renda que vai entrar até sexta-feira será a situação de 6 milhões de reais oriundas aí do patrocinador master da Betfair, tá? E Deus é tão bom com o Vasco da Gama que a gente vai ter aí uma grana entrando do Palácio, porque o Palácio bateu metas lá no Colo-Colo, né? E o Colo-Colo vai ficar com mais 20% aí dos direitos econômicos do Palácio. Então, isso vai dar um alívio financeiro ali para que o Pedrinho consiga quitar essa situação, uma vez que a 777 Partners, né, tinha um acordo ali de fazer o depósito de 5 milhões de reais, uma antecipação aí do aporte referente a 270 milhões, e já disse publicamente que não vai fazer essa antecipação por não ter o controle acionário aí da Vasco SAF. Bom, situação aí que também muitas pessoas estão perguntando é quando que o Álvaro Pacheco vai estrear, né? Dia 2 de junho, né? Contra a equipe do Cruzeiro. Pessoal, só um informativo rápido aqui sobre essa situação do Felipe Coutinho. Ontem a gente disse que o Felipe Coutinho chega
no Brasil no dia 4, tá? Chega para passar férias aqui no Brasil. Tem gente dizendo que ele já chega para acertar com o Vasco da Gama, tá? Então, vem passar férias aqui. A tendência é que haja um acerto, até porque o Felipe Coutinho aceitou aí receber cerca de R$ 600 mil para poder atuar aí com a camisa do Vasco, certo? Havia um clube lá da França, lá o Brest, que queria contar aí com o Felipe Coutinho, mas o Aston Villa nem abriu negociação porque o jogador quer jogar no Vasco da Gama. Agora, falando sobre essa situação aí do assunto na Justiça do Rio, que é a situação de momento aí. Bom, vamos lá. A gente teve algumas atualizações. A 777 ingressou com recurso. O nome do recurso é o agravo de instrumento, que é um recurso interposto aí para poder cassar uma decisão interlocutória, uma decisão que não coloca fim no processo. Ou seja, a 777 está pedindo aí simplesmente um efeito suspensivo para poder derrubar os efeitos dessa liminar, certo? E, diante dessa situação, muitas pessoas me perguntam também: ô Laureano, qual é a previsão para o julgamento, tá? Por se tratar de uma medida cautelar, a gente imagina que até quinta-feira, no máximo, a gente já tem uma decisão, que a gente já tem uma decisão aí sobre essa situação da liminar. O que vai ser julgado agora é a liminar. O mérito da causa, né, vai ser distribuído ali para uma Câmara Empresarial para que um colegiado com 3 desembargadores venha decidir esse caso aí, certo? Então, conforme eu estou dizendo aqui para vocês, se essa liminar ela persistir, a gente só vai ter o julgamento do mérito, né, da causa daqui uns 2 meses, lá para o mês de agosto. Tem muita gente dizendo, tem muita gente dizendo aí, e coloquem atenção nisso, pessoal. A situação da Crefisa, hoje teve uma informação do PVC dizendo aí efetivamente que a Crefisa não vai vir para o Vasco da Gama, outras pessoas colocando a Crefisa como acertada no Vasco, fundo inglês, fundo árabe, meu amigo, não haverá acerto por nenhum investidor enquanto a gente tiver esse problema aí na justiça, porque se trata de um negócio jurídico com muito risco, porque quem comprar hoje corre o risco aí de efetivamente ter mudanças aí na justiça, perfeito? E outra coisa também, a 777 Partners, para poder vender as ações, ela tem que comunicar ao Vasco da Gama, porque o investidor ele precisa dar garantias para o Vasco da Gama que esses 390 milhões, que é a diferença ali do aporte, né? 777 colocou supostamente 310 milhões, então precisa dar garantias ao Vasco da Gama que esse valor vai entrar. Então a decisão não passa apenas pela 777, passa também pelo Vasco da Gama, porque o Vasco tem que ter garantias. E outra coisa, tá? Tô vendo muitas pessoas falando aí sobre essa situação de já estar acertado com fundo, com Crefisa. A 777 ela tem obrigações para arcar com o Vasco da Gama. Ela deve a Vasco SAF. Então a gente precisa saber aí como que efetivamente ela vai quitar esse débito aí, que é aquele débito oriundo lá das ações, perdão, daquele empréstimo que o Josh pegou para colocar lá na empresa da irmã dele. Então tem muita água para poder rolar por debaixo aí dessa ponte, tá? Estou vendo um jornalista irresponsável quantificando o preço, 1 bi.
igual vi ontem o Fábio Azevedo, botando merda na cabeça da torcida do Vasco, tá? Não será um bi que vai entrar aqui no Vasco, tá? A 777 vai quantificar um preço, tá? Esse preço é dela e entrará aqui no Vasco 390 milhões. Agora, a situação é a seguinte: o Vasco precisa, ontem a gente até conversou com o Iquinho aqui, o Vasco precisa reformular esse contrato, porque as dívidas aumentaram, né? E 390 milhões não vai pagar a dívida do clube que está beirando aí 600 e tantos milhões de reais aí, certo? Então, tudo ainda indefinido, tá, pessoal? A liminar continua mantida de pé. Ontem a 777 se queimou de vez, porque é o seguinte, ontem os peritos foram lá, foram impedidos, né, de ingressar dentro do escritório da 777. Os peritos poderiam fazer isso sim, porque já foram nomeados no processo, uma vez que eles foram nomeados no processo, não precisa de mandato, que já foi nomeado pelo juiz, né? E isso é para poder evitar queima de provas, né? De documentos, cara. Tiveram funcionários aí da Vasco SAF que fugiram pelas portas dos fundos, né? Que a gente tomou conhecimento, né? Como se você estivesse jogando querosene no formigueiro, todo mundo saindo. 777 ontem se queimou de vez. De vez. Questão de tempo aí, a gente vai aguardar essa situação. Houve uma tentativa desesperada da 777 de acionar a embaixada norte-americana, que não vai dar em nada, porque a lei do Estado do Rio de Janeiro, a lei vigente no Brasil, ela é soberana, né? A embaixada não pode se sobrepor a uma lei vigente aqui, e, cara, a situação está caminhando para um acordo judicial, conforme a gente tem dito aqui para vocês. Perfeito, galera? Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.